Koinonia, a revolução do amor através da perseverança. Essa palavra é uma palavra que Deus deu no meu coração já tem mais ou menos quase uns 2 meses que Deus tem colocado essa minha palavra. Esse ano eu tive o privilégio de ministrar algumas vezes. Uma foi Koinonia, a revolução do amor de dentro para fora, e a outra foi através da parceria. E Deus tinha colocado isso no meu coração, a questão de perseverança. E ela ficou. E eu fiquei quieto. E eu fiquei maravilhado com o que Deus fez domingo. Maravilhado mesmo. Deus falou muito grande comigo. E eu pude entender a grandeza, a plenitude de Deus e até o controle do tempo e espaço. Deus permitiu segurar uma palavra porque Deus queria fazer outras coisas antes. E a gente vai ver isso. Definição de perseverança, irmãos. Então a gente vai ver primeiro o que é perseverança, como adquirir perseverança, e a gente vai ver a questão de atos. No dicionário diz assim, perseverança, qualidade ou ação de quem persevera, constância, firmeza, pertinência, duração contínua de alguma coisa. Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E Deus tem falado uma palavra muito forte no meu coração a respeito de perseverança. Domingo passado, o Agnaldo falou uma coisa que achei muito, muito massa, no sentido que a fé e a fidelidade andam junto. E Deus me mostrou que, e nós vimos isso domingo, que Deus é fiel. Deus já fez a parte dele. Só que muitas vezes as pessoas confundem a fé. Giovanni, você não vai falar de perseverança, vai falar de fé? Não, não. Só pegar um gancho no sentido de fé. Porque as pessoas falam, não, se você tiver fé, isso vai acontecer. E eu acredito nisso sim. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando eu passei por uma enfermidade, há uns 7, 8 anos atrás, uma enfermidade muito difícil, no meu pé, muito difícil, eu escutei várias pessoas olhando para a minha cara, apontando o dedo e falando assim, é que você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você orava e você saía daqui andando. E eu andava de muleta, eu mal ficava de pé. Isso rebentou meu coração, matou. E eu falava, Deus, eu tenho fé, eu não estou entendendo. Isso há 8 anos atrás. Isso me machucou muito. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo. Como assim, Deus? Como assim fé? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provação, sabendo que a prova de vossa fé desenvolve a perseverança. O que Deus tem falado no meu coração a respeito disso? E Deus ministrou no meu coração. Você pode ter uma fé enorme. Enorme. Se acreditar que aquilo vai acontecer. Mas se você não perseverar, e a gente vai ver isso, você nunca vai ver a fidelidade de Deus e você nunca vai ser fiel a Deus. Deus é fiel. Deus já fez a parte dele. E nós já vimos isso domingo. O que Deus fez, o que Deus está fazendo nessa igreja, o que Deus fez na vida do pastor. Deus é fiel. Só que agora entra a nossa parte, chamada perseverança. Isso depende de cada um. E é interessante que perseverança não é fruto do Espírito, não é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Senão você podia orar, Senhor, me dá perseverança. Não. Vamos colocar assim que perseverança já faz parte do pacote quando Deus nos fez. Ah, Giovanni, você está falando isso? Sim, porque se você olhar no mundo lá fora, pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas são bem-sucedidas porque elas são perseverantes. Vai ter Olimpíadas agora em junho, agora no Rio.
os atletas são perseverantes. Eles têm que treinar, eles têm que lutar. Então a perseverança já faz parte da nossa natureza. Agora a questão é, o que eu faço com essa perseverança? E aonde essa perseverança vai poder me levar? Então assim, na ousadia, eu coloquei que o que liga a fé com a fidelidade é a perseverança. Então, muitas vezes você está tendo fé que algo vai acontecer na tua vida. Você está tendo fé que as promessas de Deus vão acontecer na tua vida. Mas se você não perseverar, desculpe, irmãos, não vai acontecer. E esse é o grande dilema, é isso que a gente vai ver. Ah, Giovanni, e como é que eu consigo ser perseverante? Primeira coisa que Deus falou no meu coração. Você precisa ter convicção, saber a sua meta e o que deseja alcançar. Se você pegar os grandes empresários, se você pegar os grandes palestrantes, se você pegar os técnicos, se você pegar as pessoas bem-sucedidas, eles têm metas e sabem para onde vão. Muitas vezes, no reino, o que o inimigo faz, e o inimigo é o pai da mentira, ele faz isso, ele faz com que a gente venha a ter metas fúteis, desculpa a palavra, ou coisas longínquas demais, e isso vai acabando matando o nosso coração. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é perseverança, mas perseverança em quê? Ah, eu tenho que ser perseverante em ir na igreja? Não, eu tenho que ser perseverante porque alguém está pedindo para mim ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Não, eu tenho que ser perseverante porque eu tenho que orar. Não, a perseverança é conhecer quem Deus é. Porque se você tiver esse alvo de querer saber quem Deus é, você vai ficar tão maravilhado com a plenitude do amor de Deus. Tem uma música que diz que o amor de Deus nos constrange. E é isso que eu tenho aprendido. Então, quando eu entrei na igreja, há uns 15 anos atrás, eu tinha algumas metas. E quando eu entrei, eu gosto de trabalhar com isso. Isso Deus colocou na minha vida. Eu gosto de trabalhar com metas, eu gosto de trabalhar com objetivos. E quando eu entrei, sem falar para ninguém, eu coloquei a meta de 26 a 28 anos, eu queria casar, e depois eu queria ter filho, depois de 4, 5 anos. Eu coloquei metas na minha vida. Só que eu não desisti das minhas metas. E a gente vai ver mais para frente. Sobre ter convicção e saber qual é a sua meta, o que deseja alcançar, Deus me mostrou 4 alicerces, que isso mudou a minha vida. Quais são esses 4 alicerces? Primeiro, Deus é poderoso para fazer tudo. Ah, Giovanni, isso eu sei. Beleza, vamos lá. Segundo, Jesus me tornou filho de Deus. Ah, Giovanni, eu também já sei. Então vamos lá, vamos na terceira. O Espírito Santo é a presença de Deus em mim. Pô, Giovanni, eu já ouvi isso. Quarto, a Bíblia é a base para a vida. Ah, Giovanni, eu não vi nenhuma novidade. Agora vamos minuciar isso. Porque o grande problema, irmãos, não importa qual a área da tua vida. Você não está acreditando nessas 4 bases. Não está acreditando. Com toda a liberdade, eu falo isso porque eu falei para o pastor Júlio, e vamos pegar ele como exemplo. Quando o pastor Júlio recebeu a notícia, eu falo porque ele não me falou, eu vi isso na vida dele. E através da vida dele eu consegui entender isso. Quando vem uma palavra para ele dizendo assim, você tem um câncer e precisa passar por uma cirurgia. O pastor Júlio teve que acreditar que Deus era poderoso e Deus poderia fazer todas as coisas. Segundo, eu não vou te curar. Você vai ter que passar pela mesa de cirurgia. Pastor Júlio teve que acreditar que Jesus veio e morreu por amor a ele e ia guardar a vida dele. Terceiro, falaram que ele ia entrar na mesa de cirurgia sozinho. Ele teve que acreditar e colocou em prática que o Espírito Santo é a presença de Deus. E ele nunca estaria sozinho. Quarto,
depois que saiu da mesa de cirurgia, depois que foi para a reabilitação, na Bíblia havia promessa na vida dele que ele ia ser restaurado. Então muitas vezes não está acontecendo coisas na sua vida porque esses 4 princípios você não tem colocado em prática. Ah, mas meu casamento está difícil, você precisa acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ah, mas não tem salvação, você precisa acreditar que Jesus já te salvou. E Jesus vai continuar te salvando, porque Jesus se tornou filho. Ele morreu por amor e fez você ser filho. Terceiro, eu estou sozinho, ninguém me ama. Jesus veio e falou assim, eu irei para que eu possa mandar o Consolador, aquele que ficará. Então, nós sentimos a presença de Deus aqui na terra através da vida do Espírito Santo. Então, se a gente acreditar e a gente viver isso, nunca a gente vai estar sozinho. E é profundo isso. Tem um louvor, eu já falei para algumas pessoas que eu gosto muito, mas toda vez quando canta, meus alicerces tremem. Desde que da minha mocidade, cantava a música, Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Cantava, eu chorava cantando essa música. Hoje eu ainda choro, gosto muito dela. Mas chegou um momento da minha vida, que mesmo casado, eu falo isso porque eu já falei para Evelyn, mesmo casado, eu me sentia sozinha. Mesmo dentro da igreja, com várias pessoas à minha volta, eu me sentia sozinho. Mesmo buscando situações, jogando bola, tomando tereré, seja qual for, nada me satisfazia. Ah, você entrou em depressão? Não é isso. E eu comecei e falei, Deus, eu não estou entendendo, Deus. O que é? Aí o Espírito Santo me trouxe à mente, falando que Jesus era tudo o que eu precisava. E eu falei assim, me perdoa, Senhor. Porque eu levantei a mão para os céus e falei que isso era tudo o que eu precisava. E quando o Senhor permitiu, por um momento, eu ficar, abre aspas, sozinho, eu reclamei e eu chorei. E eu não vi a tua presença na minha vida. Então, muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo na tua vida é Deus permitindo você passar por uma situação para que você possa experimentar que você não está sozinho. É isso que a gente precisa entender, o amor de Deus. É uma das coisas que Deus começou a colocar para mim, eu comecei a falar para Deus, às vezes eu não estava entendendo algumas coisas, eu era muito indagador, graças a Deus, eu me converti, graças a Deus por isso. E agora eu começo a falar assim, Deus, onde está teu amor nisso? Eu não estou conseguindo ver. E muitas vezes eu não consigo entender naquele momento, eu fico quieto. Porque eu percebi que às vezes eu falava, eu murmurava, e depois eu ficava com vergonha, eu falei, Deus, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Aí passava um tempo, passava o outro, e Deus me mostrava, falava assim, Deus, obrigado. E eu não precisava nem pedir perdão pelas coisas que eu errava. Então, irmãos, 4 alicerces. Está difícil na tua vida, você precisa acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ah, não tem salvação, você precisa acreditar que Jesus é o nome sobre acima de todos os nomes. Jesus, ele veio para salvar, Jesus não veio para condenar. Jesus nos veio para nos tornar filho através da adoção. Ah, eu estou sozinho, ninguém me entende. A Bíblia fala que o Espírito Santo é a presença de Deus junto conosco. E se a gente, mas eu não sei o que fazer, a palavra diz que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que vai nos instruir, é ela que vai me ensinar como ser um bom marido, é ela que vai me ensinar como ser um pai, é ela que vai me ensinar a ser como um bom profissional. Quando eu casei, logo em seguida nós tivemos a Giovana, e eu fiz um voto com Deus, que eu queria fazer do jeito de Deus. Eu sou meio doido. E eu falei, Deus, eu quero fazer do teu jeito, me ensina. E aí o que eu fiz? Abri a Bíblia e comecei a pesquisar. O que a Bíblia fala sobre pai? Qual é a função do pai? Eu falei, peraí, se a Bíblia é o meu manual, eu preciso entender. E até no chá de bebê que eu tive lá na casa do meu sogro, eu pude falar isso. E até teve uma pessoa, depois que a Giovana nasceu, passou por um momento difícil, ela falou assim, você está achando o quê? Você está achando que Deus ensina a cuidar de criança? Você vai matar essa criança. Eu fiquei quieto, chorei pro meu quarto. E hoje eu vejo a Giovana e falo assim, Deus me ensinou a cuidar. Deus me ensinou. Porque eu acreditei na Bíblia. Hoje, parece loucura falar isso. Parece loucura, você trabalha numa situação onde as pessoas só querem ver o interesses dela.
E a Bíblia fala assim, ó, você tem que trabalhar num lugar como se fosse para o Senhor, porque Deus vai te honrar. Aí você faz isso, você é o normal. Não, a Bíblia está falando que eu tenho que fazer isso. Quando você começa a ser perseverante, é porque você sabe, você tem essa convicção. Você tem a fé. Vamos trazer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É uma promessa de Deus e eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu oro, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E a situação na minha família não está acontecendo. E eu já começo a orar, Senhor, eu creio, porque tu és poderoso, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Passou um dia, passou 2. Houve uma situação adversa, Jesus, eu sei, Jesus, que o Senhor pode libertar do vício, eu sei que o Senhor pode libertar da prostituição, eu sei que o Senhor pode fazer de tudo. Vai passando o dia, Espírito Santo, está difícil, me ajuda, Espírito Santo, me direciona, consola o meu coração, me anima, faça fluir o fruto, eu escolho permanecer o fruto da tua presença, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. E aí você começa a olhar na estratégia, a Bíblia falando, e Deus falando assim, ó, muda a tua vida, muda o seu jeito de pensar, renova a tua mente, você começa a ser transformado, e através da tua mudança, a tua família é alcançada. Então o que é isso? Quando você tem um alvo, você sabe qual, vamos colocar, você sabe qual é o resultado, você persevera. Na Bíblia, como o pastor Júlio sempre fala, nós somos o único exército que antes de pisar na batalha, a gente já sabe o resultado. Então, na teoria, não era momento da gente desanimar, porque a gente já sabe que é vencedor. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o que o inimigo faz para poder matar a perseverança. Porque se ele mata a perseverança em nossos corações, nada acontece, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Primeira coisa, eu preciso ter convicção, irmãos. Você precisa ter convicção que Deus é Senhor. Você precisa ter convicção de Jesus. Mas eu, Giovanni, eu sei essas 4 coisas, então eu quero dizer uma coisa mais profunda para você. Você precisa ter convicção que este lugar é terra aonde deleitosa de se morar. Porque muitas vezes está faltando isso. Está faltando você ter convicção. Mas na onde que eu vou aprender da palavra do Senhor? Mas será que... Ter convicção que se Deus colocou um líder na tua vida, não importa a idade, não importa quem ele seja. Deus colocou, porque a Bíblia fala que toda autoridade está debaixo de Deus. Então eu preciso ter essa convicção. Então muitas vezes não está acontecendo na sua vida, você não está perseverando no discipulado, você não está perseverando na cela, você não está perseverando, porque você não está tendo convicção disso. Não é convicção na pessoa, é na convicção que Deus é poderoso sobre todas as coisas. E se Deus colocou essa pessoa na tua vida para te ajudar, você precisa ter convicção que ela é para te ajudar. Deus já fez, Deus é fiel. Nós vimos isso domingo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, isso nós já vimos. Agora Deus está dizendo assim, eu sou fiel. Agora seja perseverante para que você possa desfrutar dessa fidelidade. Agora é com a gente. Agora é uma escolha. É uma escolha. Individual. Não importa, eu sou casado. Não importa, é uma escolha individual. Cada um escolhe. Giovanni, eu não consigo. Eu não consigo ser perseverante. Todo mundo é perseverante, irmãos. A Bíblia fala. E aí a gente vai para o segundo tópico. O que eu preciso ser... O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer para ser perseverante? Ser obediente. É impossível você ser perseverante se você não for obediente às pessoas que Deus tem colocado na tua vida. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Paulo diz assim a Timóteo. Atente bem para a sua própria vida, dizendo para Timóteo, e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Paulo instrui a perseverar na obediência, porque essa obediência vai gerar proteção na vida de Timóteo, e vai gerar bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. Obediência, irmãos. O atleta, como nós falamos nas Olimpíadas, se o atleta não for obediente na alimentação, se o atleta não for obediente aos treinamentos, ele não vai conseguir.
E muitas vezes está faltando isso. Ser obediente. Ser submisso à visão. Porque é mais fácil, é isso que o inimigo tenta colocar. Ah, mas é fulano que não fez, é Beltrano que não fez. Não. A Bíblia fala que Jesus já veio, pelas suas pisaduras já fomos sarados, nós estamos com o Pai, nós somos cordeiros de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A Bíblia já fala tudo isso. Então por que as coisas não estão acontecendo, Giovanni? Porque o inimigo está trabalhando na nossa perseverança. E a falta de perseverança está fazendo você não alcançar algo. É só analisar, irmãos, analisa para a vida individual, não precisa falar, analisa. Aquilo que você foi perseverante, você conquistou. Para fazer uma faculdade, você tem que ser perseverante. Para você terminar os estudos, você tem que ser perseverante. Para casar, você tem que ser perseverante. Para ter um bom emprego, você tem que ser perseverante. Se não for, irmãos, não vai acontecer. E se no mundo vai, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus ama muito, 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 muito. Tanto que ele via, só a perseverança não era necessária, ele mandou Jesus, depois mandou o Espírito Santo, ele mandou bônus, mandou coisas agregando para poder te ajudar a ser mais perseverante. E como que o inimigo consegue quebrar a sua perseverança? Eu coloquei aqui, eis a virtude, escolher ser paciente. Uma grande virtude para quem é perseverante, eu tive que aprender isso, graças a Deus por isso, porque eu achava que eu era perseverante, e eu aprendi que eu era afoito. Tem diferença. Afoito é o que sai fazendo desesperadamente. Perseverante é aquele que não desiste. Por mais que passou 1 ano, 2 anos, mas está ali. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, a Evelyn sabe disso. Projetos de 1, 2 anos, aí o pessoal falou, você não ia mexer com tal coisa? Eu falei, eu sei, está lá guardado. Não esqueci. Não esqueci, mas eu vou fazer. Porque eu tenho aprendido isso na vida de Caleb. Josué, capítulo 14, versículo 8 e 11. Eu até coloquei uma mensagem, uma palavra, né? Do Gandhi. Perder a paciência é perder a batalha. Eu acredito nisso. Josué, capítulo 14. Versículo 8 e 11. 8, diz assim a palavra do Senhor. No entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Caleb dizendo, né? Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e entrar. Por que desanimamos? Por que desanimamos? O inimigo é o pai da mentira. O inimigo nos acusa com mentiras, com calúnias, com intimidação, com medos e com temores. Porque a gente precisa entender que, além da guerra espiritual, que isso é real, o inimigo trava sobre nós uma guerra psicológica e uma guerra emocional. Porque o que acontece? A Bíblia fala que nós somos de Deus e o maligno não pode nos tocar. A Bíblia diz isso. Trazendo um sentido figurativo, é como se eu tivesse protegido pela cerca e o inimigo não pode entrar. Então o que o inimigo faz? Ele fica lá do outro lado do muro falando assim, se você sair eu vou te pegar. Se você dar uma brecha eu vou arrebentar com a tua vida. O que a pessoa começa a fazer? Psicologicamente e emocionalmente começa a travar. Ai, mas se eu sair, ele falou que vai. Mas se, psicológico. E essa psicológico gera desânimo. Esse desânimo faz fazer com que eu perca a paciência. Vai fazer com que uma palavra de domingo que o pastor falou, nossa, tremenda comigo, foi a respeito da mansidão. Eu achava que uma pessoa mansa era, não, eu sou manso. A pessoa batia na minha cara, não, eu sou manso. A pessoa falava, não, eu sou manso. Não é.
Mansidão é uma força controlada pelo Espírito Santo. E eu vejo que Caleb foi isso. Foi Caleb falando assim: Deus me deu vigor quando eu tinha 40 anos. Passou 1 ano, passou 2, e o povo foi desanimando, eu creio. Caleb lá, pagando flexão, exercitando o corpo, eu sei que o Senhor vai me dar. Eu sei que o Senhor... E Caleb não parou. Passou 10 anos, passou 20 anos, 40 anos, 45 anos. O pessoal, tá velho. Não, tô forte. Então, muitas vezes, irmãos, o que o inimigo faz em nossas vidas, eu até coloquei, o diabo faz tudo para desistirmos das promessas e dos sonhos de Deus. Essa imagem é uma imagem assim que, para mim... Coloca a outra, Tião, fazendo um favor. A próxima. A outra. O diabo faz tudo para desistirmos das promessas e sonhos de Deus. Está desanimado de baixo. Está frustrado. Perdeu a perseverança. E é isso que o inimigo faz. Pega a juventude, quer falar que casamento não presta, que casamento é isso, que casamento é aquilo. Quer matar no coração da juventude que casamento não vale a pena. Quer matar no coração da juventude que não vale se guardar em santidade, não vale orar para ter um casamento abençoado. Ou não, já casou, quer matar no coração de homem e mulher falando que não pode ter filho, filho dá trabalho, filho está matando no coração sonhos e projetos. Ou o contrário, agora você vai vir para a igreja, você vai virar beato, está matando, você tem intimidade com Deus, está matando. É Deus, é o diabo. Não, você está desanimando. A gente está 1 semana do seminário e tem o inimigo que está tentando fazer desânimo na vida das pessoas para que não possam ir lá e acontecer. E o inimigo está fazendo isso também, às vezes, no coração de próprios líderes. Mas eu vou lá de novo. Não desanima. Não aconteceu, vai dar, agora vai acontecer. Não deu certo, agora vai dar certo. Não pode desanimar. Não pode desanimar, é isso que o inimigo faz. Mas ainda não aconteceu, meu irmão. Não aconteceu, mas eu achei interessante uma frase que o pessoal colocou para mim, falou assim: eu posso ter inúmeras guerras, mas a diferença não é a guerra, é a intimidade com o general que eu vou ganhando a cada dia. É isso que é importante. Às vezes a gente está querendo a vitória, mas você está perdendo de desfrutar a comunhão com o general, a comunhão de ter Jesus, saber que Ele pode prover, saber que Ele pode acontecer. Está desanimando. Precisa ter perseverança. Precisa perseverar, irmão. Se você não perseverar, se você não orar, se você não jejuar, se você não acreditar, se você não determinar todo dia, não vai acontecer. Caleb esperou 45 anos. E o cara estava forte. É uma das coisas, quando eu falei para vocês que mansidão, quando falou que é uma força controlada pelo Espírito Santo. Como que era o Giovanni? Faz isso, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para cá. Quando eu tinha que fazer, eu estava cansado. O que eu aprendi com mansidão? Senhor, para onde? Calma, filho. Estou lá, trotando. Meu corpo está quente. Senhor, para onde? Direito, não. Para a esquerda, Senhor. Na hora que ele falou, vai, eu corro. Eu estou ativo, não estou. Então, Deus. Quando que vai ser mesmo? Matou. Não está perseverante, você não está alerta, você não está atento. Antes de conhecer Jesus, tem um ditado popular que fala que a oportunidade é um cavalo selado que passa correndo. Antes de conhecer Jesus, eu ouvi isso. E eu sempre acreditei nisso. E eu falava, não, quando vinha essa oportunidade, eu vou grudar com unha e dente. Aí quando eu conheci Jesus, eu vi que Deus é amor. Muitas vezes, por meus erros, pelas minhas falhas, não pode acontecer, mas Deus permite novamente outras coisas acontecerem em minha vida. Porque enquanto a vida há esperança. É isso que eu tenho aprendido com Deus. Mas você não conseguiu, você desanimou. Se Deus está dando uma vida hoje para você, há momento agora de despertar e ser perseverante e receber o que Deus prometeu na tua vida. Perseverança. Giovanni, você leu Atos 2, falou que koinonia é a revolução do amor através de perseverança e você não falou nada disso. Mas a gente precisa entender o que é perseverança e como que o inimigo faz para matar no meu coração a questão de perseverança. Porque se eu não for ser perseverante, irmãos, eu não vou ser fiel a Deus. Jamais. Jamais, 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 jamais. Pode olhar na Bíblia. Daniel,
Você vai para a cova dos leões. Daniel foi perseverante, que o Senhor era com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, vai para a fornalha, eles eram perseverantes. Ó, rei, quero dizer para você, se o meu Deus me salvar, se o Deus me salvar, não me importa. Eles eram perseverantes. Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida porque falta você ser determinado, falta ser perseverante, falta você insistir, não, Deus, isso é meu, eu tomo posse, Senhor, a minha família é minha, eu declaro, eu tomo posse, o inimigo não vai entrar. Às vezes eu falo, o pessoal fala, você é muito arrogante. Não, no sentido assim, Giovanni, quando a Giovana tiver 15, 18 anos, você vai ter uma dificuldade. Eu falei, irmão, eu não vou ter dificuldade não, irmãos, eu não vou ter. Porque o homem só vai entrar na vida da Giovana se eu der espaço. Giovana, então você está falando que a Giovana não vai casar? Não, a Giovana vai casar, casamento abençoado. Se for com 20, com 21, 22, não importa, é no tempo do Senhor. Eu não tenho problema quanto a isso. Mas eu quero declarar, que eu falo assim, eu quero declarar o seguinte, a minha filha não é do diabo. A minha filha está na minha responsabilidade. E eu determino que na vida dela não vai acontecer. Eu determino que na vida dela, ela vai ter um casamento abençoado. Eu determino. Porque eu como pai, eu como autoridade, eu tenho esse poder de determinar. Isso é perseverança, é acreditar. Não é ser arrogante, não, é você determinar. Estou indo para o seminário, Senhor, eu quero dizer para o Senhor, eu oro, diabo, eu quero dizer para você, eu estou indo nesse seminário, diabo. Isso não vai mais acontecer na minha vida. Eu determino, vou ser perseverante. E ser perseverante, as coisas não vão voltar. O inimigo vai tentar vir, mas vai bater e vai cair. Perseverança. Sabe, é questão de sangue no olho, é você ter determinação, você ter, sabe, não é uma emoção, mas você tem a convicção, não, Deus é fiel, Deus falou, eu vi que Deus foi fiel na vida daquele irmão, e é o mesmo Deus que eu sirvo, então eu quero que seja fiel, então seja perseverante, porque a comunhão depende da perseverança. Lá em Atos, vamos voltar lá para Atos. Agora a gente vai falar de comunhão. Já entendemos o que é perseverança. Já entendemos como é que o diabo tenta matar a perseverança em nosso coração. Mas Giovanni, tinha que ser tão legal, comunhão, todo mundo junto, todo lindo, maravilhoso. Por que tem que ser perseverante? Vamos analisar aqui rapidinho. Deixa eu olhar aqui. Atos, capítulo 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 46. Perseverando unânimes com todos os dias no templo, partindo o pão. E me chamou muita atenção. Por que perseverante? Perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração, perseveravam nisso. Eu falava, Deus, não estou entendendo. Sinceridade, aí começou a minha palavra. Por que perseverança? Teria ser tão fácil, um motivar o outro. Por que perseverança? Primeiro, uma comunhão só é possível quando eu começo a me relacionar com pessoas. E se relacionar com pessoas gera atrito. Relacionar com pessoas gera atrito. Não estou falando guerra, não estou falando discussão, não estou falando fofoca, estou falando atrito. Se relacionar com pessoas gera atrito. Porque dentro de uma igreja, quando as pessoas vêm, são pessoas machucadas, assim como eu entrei machucado, e Deus está me curando agora, a gente entra ferido, e a gente começa a ter atrito. Tem uma versão, que eu até coloquei aí, é na versão Bíblia Viva, Provérbios 27, 17. É uma versão na Bíblia Viva, diz assim, ó. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. A comunhão só é possível se eu ter a perseverança de me relacionar com o irmão. A partir do momento que eu fui conversar com o irmão, o irmão é corintiano, eu não gosto de conversar com o irmão corintiano, vou conversar só com fulano. Já não tem mais comunhão. Essa não é a comunhão que Deus quer. A comunhão que Deus quer é que eu me relacione com as pessoas para que eu venha amadurecer, e a pessoa venha amadurecer e a gente venha vivendo em comum. E muitas vezes o que acontece na igreja, o inimigo tenta fazer isso. Mas eu tenho mais facilidade de conversar com fulano de tal idade. Não, isso não é comunhão. Comunhão é você poder se relacionar com todos que Deus tem colocado, com maturidade.
reconhecendo, sabendo conversar com a pessoa no nível dela e ainda trazendo a pessoa para uma maturidade mais para cima. Então eu preciso ter perseverança para poder me relacionar com pessoas. Segundo, precisamos viver com a diferença no modo de pensar e agir. Até coloquei, porque assim como um corpo, temos muitos membros, né? Romanos 12, 4 e 5. E nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui entra o que eu falei de batalha emocional e batalha psicológica. Quando o inimigo entra na tua mente, você vai ter comunhão com a pessoa. Aí você vai conversar, o inimigo joga na sua mente, você vai conversar com fulano. Você nem entende. Olha só, fulano se acha, fulano não entende nada. Ai, ó, conversa, não tem nada de Deus. O que você vai conversar com ela? A gente precisa perseverar e entender a diferença dentro da própria igreja. A gente precisa entender isso. Isso é perseverança, irmão. A gente precisa ser perseverante. Por isso que a Bíblia fala em Atos, ele repete, e eram perseverantes na doutrina, no partir do pão, era perseverante nas orações, eram perseverantes. A gente precisa ser perseverante. Terceiro, submeter-se a aprender. Eu até coloquei um lá, que o cara aponta, um 6. O outro aponta, não, é um 9. E muitas vezes o que o inimigo tenta colocar dentro da própria igreja é isso. Não significa que o irmão pensa diferente de você, porque, eu não gostei do verde, o outro fala, tinha que ser azul, que você não tem que se relacionar com as pessoas. Quando fala perseverança é isso. Isso é ser perseverante. Você vai brigar por uma cor disso? É isso que o pastor tem nos ensinado, ser perseverante. A gente tem que submeter a aprender. 1 Pedro 1,18. Esse é um versículo assim que, sinceridade, meu coração, está gravado no meu coração. 1 Pedro 1,18. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, vírgula, a qual por tradição recebeste de vossos pais. O que Pedro está dizendo aqui não está falando para a gente desonrar pai e mãe, ele não está dizendo isso. O que Pedro está dizendo aqui é que existem coisas em nossas vidas que a gente sabe culturalmente e de família. Só que a gente quer pegar esse meu conhecimento cultural, essa questão de família, eu quero colocar dentro da igreja e falar assim, não, esse é o jeito certo de fazer. Eu aprendi assim. E o outro fala, não é certo. Vamos, que a gente brinca quando eu casei, o pastor falou comigo, vamos colocar, se for colocar papel higiênico lá no banheiro. Um irmão fala, não, o melhor jeito é colocar a folha do papel correndo de cima para baixo. O outro fala, não, assim é errado, é de baixo para cima. Então, muitas vezes, isso acontece até mesmo no próprio casamento. A gente precisa perseverar, irmãos, em saber aprender. O que é aprender? Cara, eu sempre coloquei de baixo para cima. Vamos colocar de cima para baixo, vamos ver se dá certo? Às vezes vai dar certo. Porque a gente está tão acostumado a fazer uma situação de um jeito, que se a gente não abrir a nossa mente, se a gente não abrir o horizonte, até mesmo para opiniões de outras pessoas, aí vem a comunhão, eu vou continuar sofrendo. E às vezes pode vir um irmão e falar assim, por que você não faz assim? Rapaz, olha, economizei 3 horas de serviço. Comunhão. E tem muita gente querendo se isolar, fazer as coisas sozinho. Se Deus está fazendo comunhão, é para isso. É para poder ajudar. Então a gente precisa perseverar, irmãos. A gente precisa estar adepto. Mas eu aprendi assim. Eu sempre sou assim. Eu estou aqui há 15 anos, há 40 anos. Eu conheço o Senhor há 60 anos. Não é assim, irmãos. Não é assim. Às vezes, uma menina assim que, sinceridade, que me marcou muito, foi a filha da Jerusa. Ela ficou um tempo sem vir na igreja, E um dia ela chegou num domingo. Como eu fico no som, eu fico olhando. Ela chegou, começou o culto infantil, ela saiu, foi para o culto infantil. Eu fiquei olhando aquela menina indo para o culto infantil. Ela fazia quase 3, 4 meses que não vinha. Mas ela não vinha porque ela vem com os pais. Ela não tem essa autonomia para poder vir. Mas o que me chamou meu coração, que ela sabia onde era o lugar dela.
Ela sabia onde era o lugar dela. O lugar dela era ali, ajudando. E eu aprendi com essa menina. E muitas vezes é isso. Não estou dizendo que, não, você... Não estou dando uma brecha para falar, fique em casa e depois você vem. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o adulto na arrogância, não, o que eu vou fazer lá? O que a pessoa vai pensar de mim? Que não sei o que lá, não tem humildade. De chegar para o irmão, chegar para o líder, líder, tem uma dificuldade, assim, assado, não quis ir, mas meu coração arde por isso. Eu amo fazer isso, não tem essa humildade. Submeter a aprender. A gente precisa perseverar nisso, irmãos. Não, eu só ouço quando o pastor Júlio fala, ou quando o Agnaldo fala, ou quando o líder fala. Não. Às vezes uma criança pequena vai te ensinar coisas, que você vai falar, você vai parar, vai olhar e falar, cara, Deus é Deus. Então muitas vezes você está perdendo a comunhão. Porque você está, desculpa a palavra, mas você está menosprezando o irmão, você está menosprezando a irmã. Ela nem conhece, ela está menosprezando a criança. Não está se submetendo a aprender. E a gente precisa perseverar nisso. Por que perseverar? Porque a tendência nossa, não, eu só quero me envolver com pessoas mais cultas, mais intelectuais. E eu preciso perseverar. Ei, volta, você não é nada. Volta para baixo. Você precisa sentar com as crianças e começar a aprender. Submeter a aprender. Irmãos, que Deus tem promessa na minha vida e na vida de vocês, isso é fato. E ninguém pode mentir. É mentira, está escrito na Bíblia. Eu sempre falo, mas a Bíblia foi escrita por homens. É minha fala. Se todo mês eu tivesse que jogar fora a minha Bíblia e comprar uma outra, atualização renovada, corrigida, eu até dava uma moral. Mas desde que eu comprei minha Bíblia, ninguém nunca mexeu e está escrito. E eu pego Bíblias antigas que está escrito as mesmas coisas, tem mudado a minha vida. Então a gente precisa perseverar. Vai ter um seminário, irmãos. Está chovendo. Se a gente não perseverar na vida, como o pastor Júlio falou, se a gente não perseverar na vida das pessoas que estão na nossa célula, essa semana, a gente até o próximo seminário, a gente vai ter que aguentar muito choro. A gente vai aguentar muito choro. Só que como Deus colocou benignidade no nosso coração através do fruto do Espírito Santo, a gente vai ter benignidade. Mas se eu posso perseverar agora uma semana, focar nisso, me concentrar nisso, para quê? Querer voltar todo o ciclo novamente. Perseverança. A comunhão só vai acontecer se você tiver perseverança. Eu falo de mim. Agora eu vou falar de mim. Quando eu conheci o Senhor, aceitei o Senhor com 18 anos. Minha família, ninguém conhecia Jesus. Ninguém. Nem pai, nem vô, nem tio, ninguém. Meu irmão foi para a igreja, passou uns 2 anos, meu irmão me chamou, eu com 18 anos. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, me apaixonei pela Bíblia, li. Mas eu sempre tive uma grande dificuldade de sentir Deus como Pai. Essa é a palavra. Sentir. Falar é uma coisa, sentir. E eu lembro como fosse hoje. Um seminário, uma ministração falando de Pai. Eu caí no chão, babando, chorando e gritando, falando, Senhor, minha boca fala que é Pai, mas meu coração não sente. Eu chorava no chão, Senhor, minha boca está dizendo, Abba Pai, Paizinho querido, mas meu coração não sente. Giovanni, você levantou de lá e você saiu sentindo? Não. Eu falei, Deus, o que está acontecendo, Deus? Eu chorei, eu babei aqui, eu não senti. E aí eu comecei a perseverar, ver a bondade de Deus a cada dia. Sinceridade, irmãos. Eu falo para o pastor Júlio, às vezes tem passado necessidade, eu falo, pastor, está difícil, pastor, mas a presença de Deus é tão bom. Às vezes me coloca na fornalha, mas eu sei que o Senhor está comigo. Coloca na jaula do leão, mas eu sei que o Senhor fecha a boca do leão. Eu sei. Se eu tivesse desistido naquele momento que eu chorei, eu até me expus e não aconteceu nada, às vezes eu estava lá, tomando cachaça, fazendo outras coisas, saiu da igreja. Porque no meu modo de pensar, Deus tinha que fazer aquilo. Naquele momento que eu abri meu coração, não é assim, irmãos. A gente precisa perseverar. Perseverar em conhecer o Senhor.
Perseverar na leitura, não tem que ler a Bíblia porque os outros mandou, não. Perseverar lendo, para saber quem é o Senhor, o que a Bíblia diz sobre o Senhor. Perseverar. Quando o pastor Júlio sempre fala, ore até que a sua oração seja verdadeira. Ajoelhar e orar, não sentir nada. Ora, não sentir nada. Vai no segundo dia, ora, não sentir nada. E continuar orando. Quando eu entrei na igreja, o pastor Júlio falava assim, não, irmãos, puxa uma cadeira e chama Deus para conversar. Eu achava isso loucura. Porque eu orava, mas eu nunca sentia Deus quando eu orava. Eu nunca sentia, mas eu orava. E eu perseverei, hoje eu consigo sentir Deus. Ah, quando você está orando? Também, hoje eu consigo sentir Deus quando eu estou trabalhando, hoje eu consigo sentir Deus quando estou lavando louça, hoje eu consigo sentir Deus. Então o que falta, irmãos, é perseverança. Se você não perseverar, desculpa, não vai acontecer na tua vida. Se você não perseverar e ir nesse seminário, não vai acontecer coisa na sua vida. Deus prepara lugares especiais para fazer coisas especiais. Deus já falou. Desculpa a expressão, já tem a faca e o queijo na mão, está tudo na mão, só depende individualmente de cada um. Ainda Deus é tão bom que ainda Deus coloca pessoas, vamos. Deus não está deixando sozinho. Está faltando perseverança. Se não tiver perseverança, irmãos, desculpa, não vai acontecer na tua vida. Amém?